Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntavam: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus nos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O que eu queria pegar aqui, nesse evento de Jesus com a religião judaica, porque nós temos aqui um problema religioso, né? A gente rapidinho perde a essência de que o Evangelho ele é poder de Deus, e ele vem para nos fazer interessados por Deus. Jesus não é a palavra viva de Deus, ele não é o Evangelho eterno, ele não é a novidade de vida, ele não é a nossa esperança, a nossa vida. Ele deveria ser o nosso tudo, o nosso desejo, a nossa razão de viver. E, na verdade, ele não está sendo isso não, né? Mas era isso que ele deveria ser. A gente logo desvia a razão da nossa vida para um monte de coisas que são terrenas, né? Ele sempre avisou isso: olha, vocês cuidam das coisas terrenas, eu sou lá do alto. Vocês estão preocupados com emprego, com concurso, com criação de filhos, com empreendimentos, com mudança de currículo, para ver se a gente vai com uma ideologia mais à esquerda ou mais à direita. Vocês estão preocupados com tudo, com essas coisas terrenas. E quem sabe que a terra está amaldiçoada, não deveria ser dessas pessoas que ficam nesses dois opostos, né? A consciência de que a terra é amaldiçoada faz surgir 2 grandes monstros disfarçados de pessoas evangélicas, de discípulos de Jesus. O primeiro monstro é aquela pessoa que aceita Jesus, mas Jesus é aquela pessoa que aceita Jesus. Jesus é um meio de se conseguir algo. Então, por isso que as igrejas que oferecem alguma coisa, elas acabam ficando superlotadas, porque Jesus vai ser a razão da minha banda, Jesus é a razão do meu ministério, Jesus é a razão do meu casamento, Jesus é a razão de tudo quanto é coisa. Então eu preciso me manter todo no script em relação a esse Jesus, porque ele é a minha garantia de que eu vou conseguir todas essas coisas. Aí Jesus, para alguns, ele acaba sendo a desilusão disso tudo. É como se a pessoa encontrar com Jesus, ela vai ter o casamento destruído, os negócios afundados, a filosofia contraditada, vai ter tudo destruído, porque Jesus não pode ser o nosso propulsor de coisas terrenas. Mas aí você tem esse primeiro monstrinho, né? Jesus é a razão do meu ministério, Jesus é a minha ferramenta para abrir igreja. E é uma tragédia, porque as pessoas aceitam Jesus, elas já vão logo se adequando. Espera aí, eu tenho que dar quais passos aqui? É batismo? É ceia? Quais são os costumes aqui? Qual roupa que eu devo usar? E aí Jesus é uma tormenta para a vida das mulheres, para ver que tanto de regra para a vida delas. Então a gente tem esse primeiro monstro de Jesus como desculpa para a gente se tornar um ser horrível e achar que a gente está assim porque a gente está nele. E o outro monstrinho é que a gente vai ficando assim tão teologizado que não, gente, isso aqui está condenado ao fogo, não vamos fazer nada não. Né? E aí Jesus vai e encontra com essa turma dos saduceus, né? Os descendentes de Saduque ou Zadok, os homens intelectualizados, os homens que levavam a religião mais para o lado da política. Parece ser a bancada evangélica do Brasil, aquele monte de homens que entendiam de Bíblia, teologia, tradição, mas por incrível que pareça, eles não acreditavam na ressurreição. E de acordo com os historiadores, a doutrina da ressurreição, ela nem nasceu necessariamente entre os judeus. Na verdade, quando
quando você vai verificar as crenças e heranças dos judeus, eles acreditavam mais era na reencarnação. Tanto é que nos dias do próprio Jesus, o Herodes achava que ele era um João Batista reencarnado. Ai meu Deus, esse é o João Batista que voltou para nos atormentar. Que ele viveu aterrorizado porque ele deixou o profeta maior ali dos tempos deles morrer de maneira banal, então eles achavam que Jesus estava possuído de João. Né? Eu matei o cara que me aterrorizava, agora ele é um espírito obsessor nesse Galileu aí. Então Israel acreditava muito nisso, né? Que tinha um anjo de alguém, ou seja, a pessoa tinha morrido, ela ficava por aqui orientando pessoas. Eles acreditavam nessas coisas. Na verdade, a doutrina da ressurreição, Israel foi aprender no cativeiro, lá com os persas, né? Com as pessoas que entendiam que a gente ia ter uma outra vida e a gente iria voltar aqui para poder se reconciliar com o nosso corpo. E aí, como o Evangelho ele está intuído em todos os povos, de todas as culturas, de todas as nações, de todas as gerações, os persas intuíram essa ressurreição, né? Mas os saduceus não. Os saduceus eles não estavam preocupados nem com verdade nenhuma. Eles só estavam preocupados em manter a posição deles de poder, que eles tinham duramente conquistado, né? Eram herdeiros lá da revolta dos Macabeus, aí aquele monte de sacerdote se tornavam também figuras políticas preeminentes em Israel. Mas eles estavam preocupados porque esse menino da Galileia confrontava as tradições dele, não que Jesus confrontava, é que Jesus era o confronto em pessoa. Você falar o Evangelho de acordo com o Pai, você vai gerar incômodos em todos os lugares, em todos os sentidos. Por isso a gente precisa renunciar até os nossos diagnósticos, porque a gente tem que ter um quê de loucura para a gente ter a ousadia do Evangelho, senão o Evangelho não vai avançar nesse mundo das normalidades. E aí, eles chegam para Jesus e trazem essa historinha, que ela é tão quadradinha, ela é típico de judeu, né? Jesus, um homem tinha 7 irmãos. Aí a mulher casou com ele morreu. Aí casou com o segundo, morreu. Casou com o terceiro, morreu. Essa coisa de 7 que o judeu gosta de 7. Né? E lá na ressurreição, na verdade, eles estavam querendo dizer o seguinte: olha só, se vai ter essa imoralidade no céu, de uma mulher ficar sem saber com quem que ela vai estar casada na vida eterna. E aí a pergunta é para confrontar a ressurreição. Jesus responde: gente, ressurreição é poder de Deus. Ressurreição não tem nada a ver com as nossas norminhas aqui, com essa questão de casar, de herança, de patrimônio, de quem que a mulher vai ser, de quem. Ressurreição é poder de Deus, então eu não vou nem discutir com vocês, é poder de Deus. Quando Deus diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está dizendo o seguinte: eu sou Deus de quem está vivo. Em Cristo todos vivem. Em Cristo não tem ninguém morto. Em Cristo não tem que ter preocupação com o ritual humano. Esse ritualzinho de vocês aí, de com quem que ela vai casar, além de ser um ritual de um mundo caído, você representa um monte de coisas que é prioridade para vocês. Né? Claro, Jesus respondendo aquilo ali para os leitores, e para nós, ele nos deixou essa capacidade de elaborar um pouquinho, de pensar um pouquinho. Né? Porque em meio a essa resposta que ele dá às autoridades judaicas, de que ressurreição é poder de Deus, como o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho não deveria ser fruto de estratégia de evangelismo, deveria ser fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu fiquei pensando, na verdade, são essas preocupações terrenas dos judeus, né? Primeiro essa coisa, né? Que situação que as mulheres estavam no dia de Jesus, né? Você já pensou que coisa mais nojenta? Para acontecer essa coisa do levirato, né? O que é o levirato? Olha, eu morri, não deixei herança, e aí, para eu ter descendência, a minha esposa que ficou viva, ela vai ter que casar com o meu irmão mais próximo, com o próximo da família. Né? E é tão engraçado isso, é tão estranho, porque essa é mais uma versão da alienação social e é mais uma versão das práticas misóginas, né? Porque que cultura é essa que não consegue pensar em homens e mulheres como seres humanos? Já temos uma evolução aí, porque no Antigo Egito, se o homem morresse, as mulheres iriam ser enterradas com ele.
Mulheres e crianças eram enterradas vivas com autoridade masculina, né? Então, o levirato já era uma evolução. Você já tem aí uma mulher que já pode escolher não ficar abandonada. Porque é isso. Isso é uma coisa cultural, isso não é evangelho. Isso não é vontade de Deus, isso não é pensamento divino. Isso é uma tradição judaica que eles herdaram de alguma coisa que o Moisés conseguiu arrancar lá do código de Hammurabi, lá do código de Amenemope, lá daqueles códigos ali de Biblos, das cidades cananeias que nos trouxeram as letras, né? Então, quando Deus se revela a Moisés para instruir um povo no deserto, o povo cai nesse fetiche de pensar que o poder de Deus era uma coisa que fica ali limitado e administrado por eles. E o Moisés deu toda uma regra cerimonial, de legalidade, de costumes, e mostrando assim, ó, tinha estatutos, tinha juízos, tinha mandamentos. Estatutos é o seguinte: dentro dos costumes de vocês, dentro do status de vocês, o que pode ser mantido aí de coisa interessante? Os estatutos. Juízos era aquilo que Deus definia para aquela situação ali. Por exemplo, vai ter uma situação ali, o Coré achou que Moisés estava gostosão demais e que todo mundo ali era ungido do Senhor. Aí Deus estabeleceu o seu juízo para aquela situação específica, né? E os mandamentos, que é aquilo que Jesus disse: o mandamento é só um. Deus é amor. Quem é meu discípulo vai amar como Deus amou. Esse é o mandamento eterno, seja na época das tábuas da lei, seja na época da vinda de Jesus, da sua primeira vinda, seja agora. O mandamento de Deus é um só desde sempre. Desde sempre. Tanto é que o mandamento dele transpõe os estatutos, os juízos. Tinha estatuto? Tem uma caça sacerdotal de levitas, mas quando Davi precisou, o que valeu foi o mandamento. Olha, tem homens com fome, homens que guerreiam, que dão a vida para a nossa nação. Não tem o que eles comerem, não tem aonde comer, eles estão correndo do rei que é inimigo deles. Então, o que vai valer ali? O estatuto, o juízo ou o mandamento? O mandamento. Olha, os homens estão com fome, estão fazendo a obra do Senhor, que é defender o povo de Deus. Dá o pão da proposição para eles. E Jesus trazia para Israel e disse: gente, vou mostrar para vocês o que é mandamento, que é o amor. Alguém de vocês no final de semana nunca deixou de, quando o seu animal está lá no vale, afundado, vocês não foram lá trabalhar para acudir o trabalho de vocês, para acudir o animalzinho de vocês? Então por que eu não posso curar no sábado? Esse é o mandamento, né? Vocês estão proibidos de fazer empreendedorismo no sábado, porque vocês são muito capitalistas, vocês querem lucrar até no dia de descanso. Agora, se no dia de descanso aparece alguém aqui endemoninhado, precisando de libertação, não vai deixar para o domingo não, porque o mandamento é o amor. É porque mexer com o demônio não vai dar lucro para vocês, né? Mas é para expulsá-lo no sábado. Enfim, Jesus chega e mostra o que é o mandamento. Mas o que valia para aquela tradição, e eles queriam evangelizar o mundo com essa cultura horrorosa, que é uma cultura horrorosa. O que é cultura horrorosa? Homens com autoridades e barbas e cap, não sei o quê. Você vê que eles crucificaram Jesus como qualquer pastorzinho, algum ministério se sentisse traído por esse pastor. Esse pastor é a razão da nossa vida, esse pastor nos deu fama, mas aí esse pastor tinha um compromisso com Deus e aí ele apanhou do ministério. Como nós temos figuras famosas aqui no Brasil que passaram por isso, né? E aí Jesus, ao invés dele difundir a cultura judaica, ele vai difundir o quê? A palavra de Deus. Não. Que graça que eu tenho com a palavra de Deus. Eu queria era preservar os nossos 70 anciãos, esse casamento do levirato. Ai, que coisa mais linda, esses costumes. E a gente é tão bobo que a gente se converteu a Jesus, a gente ficou procurando costumes judaicos. Mas Paulo vai dizer para os judeus que o perseguiam: o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Então a justiça de todo o que crê não é o mandamento, o código mosaico, nem o código davídico, nem o código de Esdras. O fim da lei é Cristo, é o amor de Cristo. Cristo é o juízo de Deus, Cristo é o estatuto eterno da existência e Cristo é o mandamento, o amor do Senhor, que deveria reger as nossas práticas, as nossas ideias.
A gente deveria viver em função disso. Mas quem não consegue viver em função disso, fica assim, meu Deus, qual é a corrente teológica que esse cara está falando? De onde que ele tira isso? Ele é calvinista? Ele é arminiano? Ele tem alguma outra ideologia? Ele é antibiblicista? Ele é fundamentalista? Ele é liberal? Não, a gente só tem como fundamento, como mandamento, como estatuto, como juízo, o amor de Deus, o caráter de Cristo e as obras de Jesus que vieram para serem criativas em nós. Porque senão você vai ficar preso nessa pergunta boba. Porque no final das contas, os caras nem estavam preocupados com a ressurreição, porque Jesus respondeu assim, ressurreição é poder de Deus, ela vai se impor. Todo olho verá e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e essas línguas e olhos ressuscitarão para dizer isso. Então isso aí, não adianta vocês irem com esse debate bobo, isso aí vai acontecer, porque o Evangelho é poder de Deus, a ressurreição é poder de Deus, e errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí, porque a Escritura nos revela isso, né? Olha a situação de uma mulher numa cultura judaica. Os judeus hoje, né, os jovens judeus que se manifestam como a cultura mais liberal do planeta, eles estão muito melhor do que o judaísmo de Benjamin Netanyahu. Porque eles, a gente esquece essa condição de que as mulheres ficam achando que tem que passar por elas, né? Que é uma coisa ridícula. Você já pensou? Se a gente fica com essa cultura judaica, aí você estava lascado, porque você tem que casar com um dos tios de vocês, que são duas irmãs. Ou seja, a condição da mulher de ser vista como propriedade é uma condição tão esdrúxula que era isso. Ou ela tem que sair casando com 7 irmãos do cara, ou ela tinha que sair casando com alguém da confiança do irmão do cara. Quer dizer, ela não tinha desejo, ela não tinha sentimento, ela não tinha pensamento. E essa cultura é tão macabra, tão pequena, tão feia, que até hoje, essa semana eu conversei com algumas mulheres, que elas se sentem culpadas por serem mulheres, por perceberem que elas são indivíduos, que elas desejam, que elas querem, que elas podem, que elas querem escolher, que elas querem conduzir o caminho delas, que o Evangelho é que trouxe isso para nós. A gente pode até falar que a gente aprendeu isso olhando as mulheres de Atenas, mas a verdade é o Evangelho quem traz isso de maneira clara. Nem o feminismo consegue trazer isso de maneira clara. Infelizmente, as cristãs estão atuando e militando contra a liberdade das mulheres, porque as cristãs estão trazendo no seu bojo a cultura judaica, de ter de ser casado com um dos 7 irmãos do amado, de não terem personalidade, de não terem compromisso. Isso é uma coisa tão feia numa cultura onde Deus prometeu 800 anos antes de Cristo que Ele iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, Deus já não gostava daquela casta sacerdotal. Porque se vem o Augustus, Nicodemos, Lopes falando que não existe ministério feminino porque não existia sacerdotisas no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento fala assim, bobeira esses conservadorismos de vocês, porque o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne e as filhas também profetizarão, não precisa de caça sacerdotal de macho. As filhas profetizarão, as filhas produzirão conhecimento, as filhas escreverão, só que as filhas são tão bitoladinhas que elas vão ter que aprender isso com as mulheres de Lesbos, né? E a obra de Safo vai ser destruída. Estava lá na biblioteca de Alexandria, e você vai vendo o Ovídio, o Sêneca dizendo alguma coisa sobre Safo, e para nós o que vem é a safadeza. Porque safadeza era a mulher ser alfabetizada, safadeza era a mulher ser construtora, safadeza era a mulher ser amazona, galopar cavalos. E aí, a gente acaba tendo de aprender com o mundo, como Israel teve de aprender no cativeiro. Eu sempre faço uma leitura diferente desse cativeiro, né? Porque se Deus revela para Daniel no cativeiro, né? Daniel possivelmente seus testículos, porque o melhor de Israel fora levado para a Babilônia, e a maneira de levar era castrando os homens inteligentes para que eles fossem dóceis na escravidão intelectual. Mas é ali que Deus se revela a Daniel e fala para ele:
Está vendo esses impérios todos que vão acontecer? Eu sou o Senhor desses impérios. Porque Israel não conseguia aprender dentro do templo. Na minha presença, foram diante do trono, as avessas, diante do trono dos horrores. Quanto mais estavam diante de mim, mais pegavam os rapazinhos cultuais. Quanto mais estavam perto de mim, mais era louvor, fogo, glória, glória, glória e fogo. Então eu tive que levar esse pessoal para bem longe, para lá eles serem esforçados a estudar. Aí lá eles aprendem a sinagoga, a ressurreição, as ideias, o livro de Enoque, tudo eles aprendem lá. Porque aqui no santuário que eu fiz para eles, nessa terra que eu fiz para eles, eles não conseguiam aprender nada. Isso para mim é uma mensagem todo dia. Eu morro de medo de transformar a terra sagrada que Deus me deu, o ministério sagrado, em terra de tanta ruína, que a gente vai ter que ser levado para uma outra ordem de existência para aprender o que a gente não conseguiu aprender aqui. Isso é muito triste. Você conviver com pessoas que têm vocações preciosas e elas não conseguem gostar disso, como que dizendo, eu só vou aprender isso no inferno. E eu acredito no inferno nessa categoria. E no final das contas, todos serão salvos, porque o Senhor sabe dizer o que Ele tem que dizer para alguém. Mas parece que alguns vão ter que passar pelo inferno para que sejam salvos. Nem que seja um inferno existencial de dizer, eu perdi, eu perdi, eu perdi. Conforme a gente pregou no domingo passado, né? Israel lá na Babilônia, olhando assim, caramba, a gente perdeu. Mas não perdeu não. Em Cristo todos ressuscitarão. Que é uma doutrina melhor do que a reencarnação. A reencarnação entende que você está aqui pagando por erro das vidas passadas. Não. A ressurreição é outra coisa. Você vai aprender, nem que seja olhando do outro lado, nem que seja um Moisés falando assim, eu não pude entrar na terra prometida porque eu irritei, me feri a rocha, mas ele está lá do outro lado vendo a terra prometida e pensando o que ele poderia ter feito de melhor e sendo humilde em reconhecer os seus erros. E aí, Jesus está aqui falando com esses caras que não se enxergavam, né? Eles não se enxergavam, eles não enxergavam a condição em que eles colocaram a mulher. E Jesus, quando ele vai falar de ressurreição, ele também proclama liberdade, né? Dizendo, no céu não se casa nem se dá em casamento, ou seja, no céu, casamento não é o centro da existência, porque para nós aqui casamento é o centro da existência. Você quer ver a pessoa aloprada, é a possibilidade do final de um casamento. Jesus está dizendo, não, o céu é liberdade, não é a terra do androide, como queria o Cazuza, que fazem o amor por esporte, vivem a vida e não pensam na morte, mas é liberdade existencial. Por isso que para Jesus, Deus, quando se fez homem, não conseguiu fazer do casamento o tema do seu ministério. Deus não conseguiu criar o ministério da família, porque Deus só queria que a família fosse todo mundo sem vínculos civis, todo mundo com um vínculo espiritual do corpo de Cristo. Né? Por isso que ele teve amigos, mulheres que não tinham reputação nenhuma, nas casas das quais Jesus dormia, na casa de Marta, de Maria. Né? O seu amigo que não tinha importância ministerial nenhuma, mas que foi pilar na ressurreição dos mortos, o Lázaro. Porque o Evangelho deveria nos dar essa outra visão. O Evangelho dizer, meu Deus, eu vou renunciar à minha função paterna, à minha função materna, porque todos somos filhos de Deus, eu preciso ser pai e mãe eleitos pelo Senhor em outras vidas, em outras circunstâncias. Mas a gente fica vigiando a nossa famíliazinha tradicional e os nossos filhos vão se perdendo debaixo dos nossos narizes. Porque a gente não entendeu que no reino de Deus não se casa nem se dá em casamento e que a ressurreição não é depois que eu morrer, que a ressurreição é aqui agora. Eu tenho que mudar as minhas lógicas, os meus padrões familiares. Eu preciso entender que todos pertencem ao Senhor. Então a gente não entende isso, né? E aí Jesus veio trazer essa libertação. Jesus veio tirar as mulheres desse jugo judaico de terem que casar com aquela nojeira daquele cunhado. Você imagina como é que era isso em Israel? Já tinha um cunhado que era de olho na cunhada. Aí o irmão morreu, graças a Deus, agora eu vou te pegar. E isso não era discutido em Israel, porque o que valia era a formalidade da tradição leviratícia, do levirato. E Deus nos trouxe libertação de todas as formas. De maneira que coisa do mundo é o levirato. Coisa do mundo é seguir a tradição. Coisa do mundo é a regrinha do culto, da homenagem, da tradição.
A vida deveria ser uma grande celebração, que é a celebração da liberdade. Né? Você não ouve Deus preocupado com isso. Você não ouve Deus querendo restaurar o casamento de Pedro para que o ministério dele tivesse de ser restaurado. O amor é que tem de ser implantado e tem de ser, na verdade, semeado em todas as coisas. Né? Em Cristo não tem nada de implantar. Aí, seja as performatividades que isso represente nos nossos dias, na nossa geração, a liberdade está posta. E é como se Jesus estivesse dizendo, e aí, vocês entenderam? Que junto com essa respostinha que eu dei a esses homens que se acham conhecedores, eu vim libertar vocês de racismo, de homofobia, de loucuras, porque para mim não importa a sexualidade da pessoa, importa se ela anda com Jesus. É Jesus que continua sendo aquele que se revela a todo mundo em todo tempo. Semana eu estava conversando com uma jovenzinha que está tentando se converter a Jesus, mas a religião já está enchendo a paciência dela. Aí ela não tem coragem na igreja porque ela se sente inadequada, não é nem porque ela não gosta de vestir mais nada, é porque todas as vezes que ela chega no lugar, ela tem de ser questionada pela horda daqueles que não acreditam na ressurreição. Como é que eu sei que esses caras acreditam na ressurreição? Porque eles não acreditam que quem vai mudar usos e costumes de quem quer que seja é a nossa comunhão com Jesus. Que eu não preciso ter problema nenhum em estar com alguém seminu do meu lado no culto. E quem não consegue entender isso, que se dane. Né? Que vá para o inferno existencial crescer diante de Deus. Porque é Deus quem transforma, é Deus quem nos constrange, é o amor dele quem diz o que é para cada um. E de repente é o amor dele que colocou pessoas bizarras entre nós para que a gente as acolha. E acolher é dizer, quem faz a obra aí é Deus, não sou eu. Então, a gente precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Confiar no Senhor, confiar que o método é dele, que a salvação é ele quem dá, que a alegria é ele quem propicia, que a transformação é ele quem faz e que a única transformação que eu posso fazer na vida da outra pessoa é recebê-la como ovelha de Jesus. E ovelha de Jesus não parece ovelha. Ovelha de Jesus é pessoa, na sua diversidade, na sua singularidade, na sua particularidade. Enfim, que a gente possa compreender isso. E na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. E aqui ele falou desse tema bobo que os saduceus trouxeram para ele. Aqui ele falou do casamento, que é o que até hoje nós idolatrizamos, mas na ressurreição não se preocupa com o empreendimento, com o empreendedorismo. Na ressurreição não se preocupa com as importâncias dos conhecimentos. Na ressurreição não se importa nem com o minimalismo. O minimalismo e o elitismo é tudo nulo na ressurreição. Na ressurreição o que vale é o pão vivo que desceu do céu que está sendo repartido entre nós. E até pegando o gancho com o finalzinho dessa mensagem, é que eu quero convidar todo mundo que está aqui presente para a gente rememorar então o pão vivo que desceu do céu. Vamos fazer uma mesinha aqui improvisada. O pão vivo que desceu do céu para a gente... Então, em Cristo, o que vale não é a minha concepção, o meu estilo, se é Israel que tem razão nessa guerra, se é o Irã, se é essas coisas todas. É para a gente orar pela paz mundial, porque a gente tem poucos dias de vida, eu quero muito viver num mundo de paz. Agora, ficar dando razão para judeu, para árabe, são todos descendentes de Abraão, daquilo ali é briga de irmãos mesmo. Né? Os árabes em Muhammad Ali se entendem descendentes de Abraão, e os judeus em Davi, em Isaac, Jacó, se entendem descendentes de Abraão. E Jesus está dizendo, dessas pedras eu posso fazer filhos a Abraão. Porque no final das contas, Abraão creu em mim. Então, descendente de Abraão é todo mundo que entendeu essa simbologia aqui, ó, agora esse pão vai ser meu, peguei nele. Essa simbologia do pão vivo que desceu do céu aqui, industrializado. Imagina se a gente pega o pão asmo, o pão sem fermento, porque Jesus morreu na época do pão asmo, do pão sem fermento, do pão sem tempero, do pão sem industrialização. Aí Jesus está assim, não tem problema não, gente.
Fazem isto em memória de mim. E a gente tem que fazer isso todo quando a gente tem que parar com essas coisinhas assim. Ah, não está nas nossas regras aqui, não vai dar para andar conosco. Jesus disse isso, não só para os saduceus, disse isso para os apóstolos. Olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. Se ele não é contra mim, ele já é por mim. Né? Então, quem comigo não ajuda, espalha. E se ele está ajudando, é porque ele está comigo. Ele entendeu quem é que expulsa demônios. Eu queria aqui nessa simples celebração. Pode pegar e aí você já põe fora da alcance dele. Como das crianças é o reino de Deus, elas podem também comer. Aqui. Nos dias de Cristo, o casamento de uma mulher com 7 homens era preocupação. E casamento é coisa terrena, né? Coisa desta vida. Agora, para Jesus, nos dias de Cristo, a preocupação era com o casamento da mulher com seus 7 homens, né? Dona Flor e seus 7 maridos. Hoje, a preocupação é com esse negocinho aqui, ó. Eu estou em pecado? Eu não estou? Olha, eu não quero saber de pecado de ninguém. O que Jesus quer saber é, você se entendeu membro do meu corpo? Você tem comunhão com esse pequeno grupo? Você consegue entender que essa comunhão tem a ver com a sua comunhão individual comigo, com a sua comunhão uns com os outros aqui, e com a nossa comunhão com o corpo de Cristo mais amplo? E isso é que discernir o corpo de Cristo. Quem discerne o corpo de Cristo está apto para participar. Quem não está apto para participar, que aconteceu inclusive na igreja de Corinto, eram pessoas que eram individualistas. Deixa eu tomar logo esse vinho, andei longe, estou cansado, eu comprei com o meu dinheiro, vou ficar dando pão para quem não... Então eu vou ficar com essa coisinha coitadista de esquerda, de ficar esperando pão de repartir, não. Porque o meu Jesus vai vir agora é como um leão. Eu começo essas desculpas. É tudo gente que não discerniu o corpo. Então esse pequeno momento simplório, simplesinho, Jesus nos ordenou dizendo, todas as vezes que vocês fizerem isso, fazei-o em memória de mim, lembrando o que é que eu quis passar para vocês, o que é o meu corpo moído por vocês, igual vocês vão fazer agora com seus dentinhos santos que eu vos dei, e o que é o meu sangue derramado por vocês, como essa coisinha industrializada vai representar. E quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. E ouvindo isso, escandalizavam-se dele. E ele está dizendo, é isso mesmo, eu vim para escandalizar. Vocês estão preocupados com a mulher. Escândalo deveria ser isso. Que cultura é essa que uma mulher tem que casar com 7 homens da mesma família? Que cultura é essa que os homens vão perguntar para ele, Senhor, Moisés não deu esse mandamento, mas é assim mesmo que o Senhor quer que a gente trate as nossas mulheres? Isso é que deveria ser escândalo, não é comer do meu corpo e beber do meu sangue, não? Então, assim, libertos desse escândalo, comamos o pão e bebamos o cálice. Mas antes a gente consagra ao Senhor. Senhor, nós oferecemos a Ti não necessariamente os elementos, por eles a gente agradece. Porque isso aqui não vai mudar nada, vai continuar sendo um produto industrializado. Mas nós consagramos a Ti o nosso olhar, o nosso sentir, a nossa consciência em relação a esses elementos que simbolizam a Tua carne moída por nós e o Teu sangue vertido por nós. E em memória de Ti, nós ceamos a Tua presença nesse ato simbólico, no nome de Jesus. Amém. Então, bebemos o cálice, bebamos, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Mostra tua graça, todo o amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos pecados que nos dá
Ele nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.